Vamos então, boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos a este episódio especial do Futuro do Futuro. Estamos ao vivo a partir do Palco Empresa, em Paço de Arcos, no evento CEO Outlook, organizado pelo Expresso, com o apoio da KPMG. Falamos sobre os desafios e tendências do mercado de trabalho com Julieta Rueff, CEO e fundadora da Flamade, e Diogo Amorim, que fundou a Gleba, empreendedores das gerações de 2000 e de 90. Juntem-se a mim em palco, por favor, para este episódio. Hello. Olá, Julieta, bem-vinda. Olá. Tudo bem, Julieta? Bem, sejam bem-vindos a este nosso episódio especial e eu começava por vos perguntar para me explicarem de forma simples o que é que vocês fazem, o que é que são os vossos negócios, o que é a Flamade e o que é a Gleba. Começa tudo, força. Começo eu. Olá, boa tarde, obrigada a todos por estarem aqui. Sou a Julieta Rueff. Na Flamade nós fazemos granadas pacíficas. A granada pacífica é um instrumento de defesa pessoal que funciona parecido a um alarme de casa, mas está sempre contigo e numa situação de emergência esticas, começa a soar um alarme de 110 decibéis, mandamos a geolocalização aos contactos de emergência e desde o mês passado, em outubro, também há PSP aqui em Portugal. Ao mesmo tempo grava todo o áudio e todo o vídeo do teu telemóvel, sobe tudo ao cloud e gera automaticamente um informe para poder denunciar à polícia. Ok, muito bem. No meu caso, sou CEO e fundador da Gleba, que é uma empresa de padaria que foi pioneira a fazer pão com massa-mãe e com cereais locais em Portugal. Portanto, inicialmente o negócio começou muito business to business, até à altura da pandemia. Depois, tendo em conta que esse business to business era em grande parte canal Horeca, levou-nos a ter que reinventar aqui os nossos canais comerciais e migrar de uma estratégia B2B para uma estratégia B2C, com lojas próprias, portanto, e desde 2021 que tem sido essa a estratégia, e hoje em dia temos 24 lojas em Portugal. Muito obrigado aos dois. Agora que também são apresentados, Julieta, a vossa granada pacífica já usa IA na aplicação Pro, por exemplo, para dar alertas em tempo real, para transmitir o vídeo, como referiste. Como é que isso está a mudar as coisas para as pessoas que se sentem mais vulneráveis na rua, em particular as mulheres? Certo. Nós até agora recebíamos imensos avisos da nossa comunidade. Portanto, cá em Portugal, cada vez que alguém ativava uma granada, portanto, tinha havido algum tipo de atividade criminosa, nós marcávamos esses pontos no mapa. Então, o que nós decidimos fazer com esses pontos de inteligência artificial foi fazer um mapa dinâmico, muito parecido a um Waze ou a um Google Maps, onde o condicionante não é o tempo, é a segurança. Portanto, agora, utilizando a inteligência artificial, nós recomendamos o caminho mais seguro do ponto A a B. E mapificámos todo Portugal. Por favor, se eu digo alguma coisa em espanhol, vivo em Barcelona, portanto é possível que me engane. Mapificámos todo Portugal em ruas vermelhas, amarelas e verdes. E este mapa é totalmente dinâmico. Isto quer dizer que se procurarem o caminho a uma hora diferente, é possível que recomende outro caminho. E isto faz através de análise de dados pura com inteligência artificial e estatística. Portanto, às pessoas é uma ferramenta muito útil que pode recomendar um caminho seguro a casa, tendo em conta os avisos da comunidade, as condições de luz e também a polícia que há perto. Sentes que a inteligência artificial de alguma forma tem aberto oportunidades novas neste campo da segurança pessoal? Sim, completamente. Agora há uma grande guerra com aceitar ou não que a inteligência artificial é uma ferramenta para a proteção e a segurança. Há muitas pessoas que acreditam que devemos continuar a usar o risco humano e não aplicar este tipo de tecnologias. Se calhar também é um erro de juventude, mas eu acho que deveríamos aproveitar esta tecnologia. Há outros países que a estão a aproveitar. Portanto, não significa substituir o cérebro humano, significa dar-lhe mais poder. Portanto, este trabalho de um mapa dinâmico, nós não temos os fundos para ter 20 programadores que estejam a mudar o mapa constantemente. Se eu posso usar uma ferramenta de inteligência artificial que faz que o mapa seja útil e que mude de minuto a minuto e que possa ajudar pessoas, bem-vindo seja. Diogo, a Gleba usa cereais 100% nacionais e moagem em pedra, por isso tendemos a achar que é um negócio mais tradicional. Como é que ferramentas como a inteligência artificial podem contribuir para melhorar o vosso trabalho, por exemplo, tornando mais sustentável? Bom, sem dúvida que, por um lado, as pessoas, o consumidor, procuram produtos cada vez mais locais, autênticos,
Portanto, ou seja, não há, em particular no setor alimentar, a intenção dos consumidores de querer consumir produtos altamente tecnológicos e adulterados. Portanto, há uma procura por naturalidade, autenticidade e sustentabilidade no que diz respeito à alimentação. Por outro lado, os consumidores dos dias de hoje não sacrificam conveniência, disponibilidade, segurança alimentar, higiene e, portanto, na Gleba acreditamos muito em cruzar estes dois conceitos de heritage, de herança, com inovação e tecnologia. Somos pioneiros a desafiar o status quo no que diz respeito à possível industrialização de processos que outrora sempre foram considerados apenas realizáveis com a mão humana, não é? Portanto, é muito fácil e confortável para nós dizermos que pão bom é aquele amassado à mão, portanto, numa maceira, como há 200 anos atrás. Mas a realidade é que o objetivo da Gleba tem sido produzir esse nível de qualidade e ir ao encontro das expectativas dos consumidores com a máxima eficiência industrial e produtiva. Então temos desenvolvido muita tecnologia, hardware e sistemas para conseguir automatizar processos produtivos que sempre foram feitos de forma manual. Depois, outro dos grandes desafios, no caso do pão em particular, que é altamente possível, as pessoas querem comprar o pão, obviamente, o mais fresco possível, o mais perto possível de ter acabado de sair do forno, e então fazer forecasting, portanto, planear produção, prever vendas, portanto, é uma das áreas onde nós já implementamos inteligência artificial, portanto, temos uma equipa a fazer isso diariamente, bidiariamente, porque temos entregas bidiárias nas nossas lojas. Hoje em dia temos o processo completamente automático e conseguimos reduzir as quebras em 33%, portanto, tivemos uma redução muito significativa das quebras, sem sacrificar, obviamente, disponibilidade de produto, continuamos a manter as métricas em termos de rupturas. Depois, a nível administrativo, obviamente, há uma grande oportunidade para automatizar uma série de processos em que os humanos não acrescentam praticamente valor, portanto, processos que são muito robotizáveis, automatizáveis. Estamos agora a automatizar o processo de lançamento de faturas, portanto, também com uma solução da AI. Eu ia falar dessa questão da automação, até tocando aqui num plano possivelmente futuro de expansão para fora de Portugal. De que forma a automação pode ajudar-vos nisso e até na questão do e-commerce? Sim. Pronto, sem dúvida que há preocupação realmente de inteligência artificial não vir tirar os trabalhos às pessoas, mas diria que provavelmente a preocupação com haver pessoas suficientes para fazer os trabalhos que existem é uma preocupação maior, pelo menos para mim. Não é? Vivemos num país com uma população cada vez mais envelhecida, não é? Portanto, há imensa imigração e ainda bem, no meu entender, porque isso realmente é a única forma que permite que todos os trabalhos que são necessários fazer na nossa sociedade são feitos. Ou seja, não há dúvidas que há escassez, que há escassez de mão de obra para fazer todos os trabalhos que precisam de ser feitos. Portanto, um dos desafios de qualquer startup é a escalabilidade do negócio. A partir do momento que se depende de muita mão de obra que é altamente escassa e depois há uma luta brutal por esse talento e por recrutar essas pessoas e por as reter, etc. De qualquer forma que nos permita escalar, reduzindo esses bottlenecks, é excelente. Portanto, sem dúvida que não será possível garantir, por mais procura que haja, que toda a gente come pão artesanal, de massa-mãe, de cereais cultivados localmente, se não houver tecnologia metida ao barulho. Porque, de outro modo, não há pessoas suficientes com os skills e com a formação, etc., para conseguir produzir. Portanto, ou seja, enquanto esses processos estiverem altamente dependentes de mão de obra muito especializada, esses produtos, por mais incríveis e relevantes que sejam para toda a gente, vão ser alcançáveis apenas por uma minoria. Portanto, acredito muito na inteligência artificial até como uma forma de democratizar o acesso a certos produtos que hoje são considerados um luxo,
e que um dia podem estar acessíveis por toda a gente. A questão do talento que tu referiste era uma questão que eu também vos queria colocar, porque nas respostas ao CEO Outlook, 94% dos CEO portugueses disseram que prevêem aumentar o número de trabalhadores. A atração de talento é algo que também está nas vossas preocupações e prioridades, ou seja, reforçar o número de pessoas que estão a trabalhar convosco? Claro. Eu, ao menos no meu caso, eu devo dizer, eu não tenho problema nenhum com a mão de obra. Ou seja, a mim interessa-me contratar mais. Agora mesmo somos uma equipa pequena de 8 pessoas. Estamos em ronda de investimento, já agora, se alguém quiser investir, falamos depois. Mas claro, eu devo dizer, esta ronda é precisamente para isso, é para mão de obra. Ou seja, a inteligência artificial jamais vai substituir o que os humanos estão a fazer na Flamade. Jamais. A criatividade jamais vai ser substituída. Agora, a inteligência artificial faz coisas que os humanos não são capazes. Por exemplo, processar 2000 alarmes ao mesmo tempo e pô-las dentro de um mapa e dar-nos um resultado. Isto para um humano seria uma fórmula que demoraria 48 horas. Da mesma maneira, eu acho que o IA, a inteligência artificial, está a potenciar as qualidades dos humanos, mas para mim não tem nada a ver com uma mão de obra escassa. Peço desculpa em não estar de acordo, mas é verdade que eu também não faço pão. Portanto, isso são duas áreas muito diferentes. E eu, ao menos no meu caso, devo dizer que, eu acho que é como se fosse um superpoder para um humano. Portanto, não é que a inteligência artificial vá substituir o humano, mas o humano que não sabe existir inteligência artificial vai ser sem dúvida substituído pelo que sabe. E ao menos isso para mim é um dos requerimentos agora ao contratar, que é que as pessoas estejam familiarizadas com ferramentas básicas como Gemini, ChatGPT, saibam usar Excel com fórmulas feitas por inteligência artificial, mas jamais vou contratar um ChatGPT em vez de contratar uma pessoa. Continuo a acreditar na mão de obra, graças a Deus. Diogo, voltando à questão, prevês também este crescimento no número de pessoas a contratar? Isso sem dúvida, absolutamente. Portanto, o retalho é um daqueles setores que é realmente muito dependente de pessoas para pôr em prática as suas operações. Portanto, a inteligência artificial há de estar lá cada vez mais para apoiar, para empoderar, para capacitar as equipas, para aumentar a excelência operacional, para analisar dados, para produzir dados com melhor qualidade, mas a mão de obra é absolutamente indispensável. Portanto, obviamente que quando se olha de forma muito longínqua para o futuro, os avanços em termos de robotização, portanto, aliada à inteligência artificial, poderão, sem dúvida, mudar muito o ecossistema laboral e extinguir por completo certas funções. Acho que isso é inevitável. Aliás, hoje em dia há certas funções que não existiam no passado e no passado existiam certas profissões que hoje em dia não existem. Agora, o que a história nos mostra é que, tipicamente, uma economia livre tem uma grande capacidade de se moldar e de se adaptar a absorver estas workforces que são geradas pela extinção de certos postos de trabalho. Portanto, certos postos de trabalho que são extintos acabam por ser utilizados por outras indústrias, portanto, que estão em crescimento, e por outros postos de trabalho novos que surgem. Portanto, é isso. Diogo, os dados do CEO Outlook, Julieta também, os dados dizem-nos que a maior parte dos CEOs portugueses estão pessimistas, mais pessimistas que nunca, em relação à economia global, mas estão maioritariamente otimistas com os resultados da própria empresa e até em relação à situação do país. Porquê é que julgam que isto está a acontecer? Bom, quer dizer, é assim, eu em particular não me sinto pessimista relativamente à economia portuguesa. A partir daí diria que a Julieta também não se sente pessimista relativamente à espanhola, já vou aí. que está com um grande, desempenho. Aqui o pessimismo é mais global, mas depois, em relação à situação local e nacional, o cenário é mais otimista. Sabe que eu estava a processar, porque eu tinha percebido todos os CEOs portugueses são péssimos. Eu, não sei, não estou bem de acordo. Pessimistas. Não, pessimistas. Pronto, ok, era aceito. um fórum um bocadinho perigoso para eu dizer uma coisa dessas. Certo, certíssimo. Se somos pessimistas, sim, sem dúvida. Ao menos agora mesmo estamos numa época de imensa instabilidade geopolítica. Eu não sei, no teu cenário, no meu afeta-me imenso. Ou seja, os piratas do Iémen agarram-me um barco cheio de granadas e isto faz que eu não possa entregar 10 mil granadas em Espanha. Portanto, o problema também sociocultural agora mesmo está-me a afetar. Portanto, não só a mim, senão a maioria de indústrias. É impossível não ser pessimista agora mesmo. Agora, como Portugal, se falamos só do nosso território,
Talvez é porque seja o nosso, mas eu tenho sempre um carinho especial e acho que sempre estamos a fazer um bom trabalho e que vamos continuar nessa direção, não é? Ao menos quando eu venho cá e me sento com uma empresa e tento fazer negócios cá, que já agora vamos começar a vender em exclusivo com uma empresa em Portugal que vamos poder avisar muito daqui a poucos dias e estou muito feliz por isso. Há sempre uma vontade de criar e há uma vontade de inovar e noto que as portas estão abertas de uma maneira muito diferente, por exemplo, num país como França, que se calhar é mais protecionista. Em Portugal sempre estamos abertos a negócios novos, a explorar novas tecnologias e isso, ao menos para mim, é um muito bom sinal neste período que vai começar agora. Pronto, reforço aquilo que dizia há pouco, não faço parte dessa maioria de CEOs portugueses que se sentem pessimistas relativamente à economia a nível global. Obviamente que há grandes desafios a nível geopolítico, seja vindos dos Estados Unidos, seja vindos das guerras atualmente em curso, mas lá está, sou um otimista por natureza e acredito que vamos conseguir superar esses desafios, portanto, e que o futuro tenderá cada vez mais, espero eu, para a paz e para... e aliás, mesmo com todos estes avanços tecnológicos sobre os quais falamos, diria que à medida que a economia for crescendo a nível mundial, e acho que algumas destas tecnologias, portanto, podem também providenciar acesso a certas minorias que hoje em dia estão um bocado de parte, não é? Em termos económicos, podem facilitar o acesso destas minorias à economia. Quais minorias? Posso perguntar? Claro. Obrigada. Então, na realidade, portanto, hoje em dia, em particular, por exemplo, nas redes sociais, que, pelo que vi, é algo que tu exploras bem, há pessoas, portanto, e marcas a surgir e a prosperar vindas de economias que, de outro modo, sem recurso a estas ferramentas, nomeadamente redes sociais, etc., não teriam qualquer tipo de participação, não teriam forma de produzir os produtos que produzem, não teriam forma de produzir os conteúdos que produzem, não teriam forma de contactar com consumidores de economias tão longínquas. Portanto, acho sem dúvida que, em particular, a internet teve um grande papel em termos de democratização de acesso ao conhecimento. E sem dúvida que conhecimento e educação, na minha ótica, são importantes elevadores sociais. Portanto, e acredito que a inteligência artificial também vai cada vez mais ter esse papel de providenciar acesso à informação a pessoas que de outro modo não a teriam, de providenciar acesso a público e a consumidores a pessoas que de outro modo nas suas economias locais não teriam público e consumidores para fazer acontecer os seus negócios. E portanto era nesse sentido que dizia o que Já disse. agora, muitos parabéns, eu também gostei muito do Instagram da Gleba. Obrigado. Julieta, o teu negócio é um negócio que, se não fosse a tecnologia, ele não poderia existir. Há poucos anos não seria possível fazer uma granada pacífica como aquela que vocês fizeram. O que é que te entusiasma mais em tudo o que está a surgir para novos desenvolvimentos e novas features para a Flameiro? A comunidade. Flameiro é uma empresa e é uma empresa privada, portanto tem investimento privado, tem um órgão de investidores, mas eu devo dizer que o que nós mantivemos desde o princípio foi a nossa missão e o nosso propósito social. E esse propósito social vê-se muito refletido na comunidade que nós temos. Ou seja, nós começamos por vender um produto e depois damos-nos conta que os dados que a nossa comunidade gera, quando pede ajuda, podem servir para retroalimentar esta comunidade e, portanto, para oferecer um mapa onde se vê qual é o perigo de uma cidade, quais são as zonas mais seguras. Portanto, há uma parte que me deixa muito feliz e com muita vontade de ver o futuro, porque quero ver como é que esta comunidade vai continuar a fazer crescer a nossa tecnologia, que dados é que vamos receber, de que maneira podemos ser úteis às pessoas que acreditam em nós e de que maneira podemos oferecer estes dados para que possam fazer que estas pessoas estejam mais seguras. Estamos agora a falar da economia. Como vocês bem sabem, nós não estamos numa fase fácil economicamente, e cada vez que não estamos numa fase fácil económica, a criminalidade
Diz criminalidade? Diz criminalidade. A criminalidade sobe de maneira inversamente proporcional e então é nesses momentos também que eu acho que nós somos mais necessários, sobretudo da mesma maneira que protegemos as nossas casas, poder proteger-nos também a nós na rua. Portanto, uma das features que eu tenho muito interesse em ver é o enriquecimento deste mapa de maneira diária. Portanto, cada vez que alguém precisa de ajuda, isso é um ponto vermelho no mapa que nos diz que essa rua é menos segura. Portanto, tenho muita vontade de ver como isto vai crescendo e já não é só uma coisa nossa, é também das pessoas que nos usam. Ia-te perguntar também se a detecção de padrões de movimento ou deslocação, por exemplo, dar conta se uma pessoa cai, se isso é algo que vocês possam ter em conta em novos desenvolvimentos para dar updates mais atualizados. Sim, nós agora mesmo estamos em fase beta, sobretudo para pessoas mais velhas, ou seja, os nossos idosos, e também para crianças. E uma das features é o tema do movimento. Portanto, tu poderes detectar não só quando a pessoa cai, senão quando a pessoa começa a acelerar. E porquê é que a pessoa está a acelerar? Portanto, se a pessoa começou a correr de repente e isto não faz parte dos seus padrões de comportamento, automaticamente a câmara ativa. E o giro de ter inteligência artificial é que a câmara ativar-se deixa-nos saber o que está a acontecer. Portanto, ao mesmo tempo que a câmara se ativa, nós recebemos um relatório que diz: sim, o senhor João está a correr porque é uma pessoa que o está a perseguir, ou seja, conseguimos ver isto desde a câmara. Portanto, são tipos de sensores com os quais nós estamos a jogar agora mesmo. Qual é que é o problema? A tecnologia ainda não está nesse ponto. Portanto, com os nossos testers beta, o que nós encontramos é que se ativa imensas vezes a chamada ao 112 quando não é preciso. Portanto, a pessoa bebe um copo de água e que liga ao 112. Portanto, agora mesmo continuamos a brincar com essas features, à espera de que algum dia estejam tuned o suficiente para poder ser úteis. Por agora usamos câmara, som, fazemos o informe automaticamente. Se a pessoa criminosa já está numa base de dados, por exemplo, a da PSP, nós também conseguimos identificar facialmente e ligar diretamente à polícia e avisar: ei, aquele criminoso está aqui nesta rua. Espero que também podamos usar sensores de movimento algum dia. E com a questão da câmara, portanto, a granada tem que ficar numa posição fixa para a câmara funcionar. Se estiver num bolso, não é tão eficaz a questão da câmara. Como é que funciona? A granada não grava, ou seja, a granada é como se fosse um porta-chaves. Portanto, está pendurado ao lado da mala, está sempre fora da mala, a pessoa estica, não é só o movimento. A nossa patente é essa, é usar a ativação da granada de mão, que é a ativação mais fácil do mundo, para ativar... O que grava é a aplicação do telemóvel que tem acesso à câmara. O que grava é a aplicação do telemóvel. Portanto, se o telemóvel estiver no bolso, não vai poder gravar a câmara. Neste caso, tens o som. E o que nós fazemos é uma descrição do som. Se tiveres um relógio inteligente, começa a gravar com o relógio inteligente. Se não tiveres, agora conectamos também ao Find My iPhone. Portanto, o teu iPhone não grava o iPhone da pessoa que está ao teu lado. Portanto, é isso. Nós acreditamos muito no poder da comunidade, em poder pedir ajuda às pessoas que estão ao nosso lado, e é por isso que o alarme da Flamite são 110 decibéis e que avisa a 2 ruas metropolitanas, porque acreditamos neste poder de uma comunidade que ajuda a sua própria gente. Diogo, que features tecnológicas é que o negócio da Gleba tem em vista para os próximos tempos? Boa questão. Bom, o nosso negócio não é um negócio tecnológico, como foi dito aqui anteriormente. Acho que a tecnologia, acima de tudo, tem que servir o propósito da empresa, da marca, e que no nosso caso é o propósito de democratizar pão artesanal, feito com bons ingredientes, com cereais locais. Portanto, achamos que a alimentação saudável, que a alimentação autêntica, que a alimentação sustentável não deve ser apenas para uma minoria, deve ser democratizada. Portanto, e a Gleba e a tecnologia na Gleba serve a esse propósito. Portanto, já falei aqui sobre a automatização. Portanto, se quisermos ser super particulares, nós temos um produto que é baguete, que é o único em termos de divisão e processo de enrolamento que ainda não conseguimos automatizar. Estamos agora a testar uma linha para conseguir automatizar o processo de alongamento da baguete. Já agora, porquê é que é tão complicado? Porque a massa da nossa baguete é especialmente hidratada. Sendo especialmente hidratada, portanto, a hidratação, by the way, é o que dá origem ao miolo super leve e macio e aos alvéolos grandes que queremos na baguete. E a crosta fina e tudo mais, mas aumenta muito a dificuldade de manipulação da massa, em particular por massas que são um bocado insensíveis a manipular estas massas. Portanto, pegar numa massa que é altamente sticky e pegajosa e alongá-la a um comprimento de 50 cm é um desafio para um robô, para uma máquina, e mesmo para humanos é preciso realmente alguma experiência e tato, daí a dificuldade. E então, pronto, estamos finalmente a chegar à automatização
deste produto, depois de muito trial and error, e acho que, pelo menos no caso da panificação, uma das coisas que eu identifico é que olhar para a automatização destes processos numa perspectiva muito humanoide da coisa, ou seja, tentar replicar aquilo que a mão humana faz. Muitas vezes é tecnologicamente muito mais desafiante e complicado e nem sempre é a forma mais produtiva. Às tantas, se formos muito sistemáticos relativamente a analisar aquilo que tem que acontecer ao pedaço de massa para esticar ao comprimento necessário e se simplificarmos, ajuda. E então, é basicamente isso, achamos, até ao Natal, portanto, nós tipicamente no Natal não conseguimos produzir, como é uma altura de grande pico de produção, temos sempre rupturas de estoque de baguetes, porque é todos os produtos o que nos dá mais trabalho a produzir, e achamos que finalmente neste Natal, graças a esse breakthrough da automatização do processo de alongamento da baguete, vamos conseguir ter baguetes suficientes para o Natal. Vamos falar agora de cibersegurança, outra das preocupações muito apontadas. Há pouco falavas de geolocalização, de acesso também às imagens e ao som do telemóvel. Como é que vocês lidam com a questão da privacidade e com a questão da proteção de dados, tendo em conta todos os dados a que têm acesso? Eu não tenho acesso a dados nenhuns, ou seja, eu não consigo ver as gravações, não consigo ver o som, está tudo altamente encriptado. Portanto, a pessoa tem um código e a pessoa consegue, o usuário que gerou esses vídeos consegue desbloqueá-los. Nem a própria polícia consegue desbloqueá-los se não tem uma ordem judicial ou se não pede o código à pessoa. Portanto, aqui, sim, talvez haja uma falta de visibilidade por parte até nossa, mas nós preferimos ter só uma descrição de texto e não aceder aos vídeos da pessoa, porque às vezes há conteúdo muito sensível, por exemplo, em caso de agressões sexuais, eu não preciso ter esses vídeos na minha possessão. Esses vídeos são para a polícia e para os órgãos legislativos, ponto. No caso de um ciberataque, esses dados estão também protegidos? Totalmente encriptados. Ou seja, não há absolutamente nada que se possa tirar dali. A única coisa que há é uma descrição geral dos crimes que aconteceram. Por exemplo, uma rua vermelha tem uma descrição associada escrita, sem vídeo, sem áudio, onde se diz 5 incidentes de carácter sexual durante o último ano, 4 incidentes de roubos durante o último ano. Esses são os únicos dados, mas nós também facilitamos esses dados à PSP e à Polícia Espanhola, portanto isso para nós não é tanto um dado sensível, obviamente é sensível, mas é quase uma responsabilidade social ter esses dados de maneira aberta para que a polícia possa usá-los e também enriquecer a sua proteção. Quantos utilizadores é que já tens, tipo, ativos? Aonde? No mundo? Agora mesmo temos 15 mil. Boa. Yeah. Em termos de público, continua a ser um negócio particularmente... Espera, e tu? Epá, nós temos... deixa lá fazer as contas. Temos 24, acho que precisa de calculadora, é melhor. Temos 24 lojas com uma média diária de 300 transações por dia. Isto em retalho, obviamente, nós estamos a tentar trabalhar cada vez mais a omnicanalidade e o nosso canal digital. Neste momento, 15% das nossas vendas já acontecem digitalmente, via as nossas plataformas de e-commerce, mas 85%, portanto, a grande maioria, continua a acontecer via lojas físicas. Muito fixe. Nas nossas lojas físicas temos 7.200 transações por dia, mas depois não conseguimos saber exatamente quem é que é recorrente, quem é que não é. Porque exato. algumas destas são recorrentes. Recebeste investimento privado? Sim. De quem? Nós em 2019 tivemos uma família a investir e entrar com 35% é tua? de capital. Não, uma família... Não há vergonha, não faz mal, não? Claro, não há vergonha que é nenhuma. basicamente a família Carrapatoso entrou, portanto é o António Carrapatoso e a filha, que tem 35% do capital. O António Carrapatoso foi CEO da Vodafone aqui em Portugal, portanto eles têm 35% do capital da Gleba. Na altura, para fazermos a fábrica que temos atualmente, precisamos angariar esse capital e foi o que fizemos. Incrível. Agora também estamos novamente a angariar capital, até porque investimos imenso, estamos agora numa fase, também contraímos muita dívida bancária, estamos agora numa fase de reestruturação dessa dívida bancária e pronto, e é basicamente Eu isso. peço desculpa, vocês já sabem que nós, isto interessa-nos entre empreendedores, Não, é portanto giro, eu gosto de isto saber quem é que investiu e quem não. Nós fizemos podcast, aqui... nós achamos que temos este direito de falar um com o outro. Exato. Nós fizemos aqui estes 5 minutos, é o demo grátis do próximo podcast da Julieta, Alta Pressão, em breve, nos feeds do Expresso.
Voltando aqui ao guião, algo que eu vejo também é que os vossos negócios são bastante diferentes. Por exemplo, a Gleba trabalha especialmente com lojas para um público generalista, e eu ia perguntar à Julieta se continuam a ser principalmente as mulheres que usam a Flamade. Então, há uma diferenciação entre o user persona e o buyer pessoa. Portanto, é verdade, a pessoa que nos continua a usar normalmente é a mulher jovem, que está entre os 20 e os 40 anos. A pessoa que compra, em 65% dos casos, é o homem. Porquê? Porque a decisão de segurança normalmente é uma decisão mais masculina e é uma decisão mais de proteção. Portanto, normalmente o buyer é ou o marido ou o pai da pessoa que vai acabar por usar a granada. Também existe a compra da própria mulher que decide comprar a granada, mas depois a subscription sempre é paga por essa figura que ofereceu a granada. Portanto, é muito curioso isso, mas é o que acaba por acontecer. Toda a gente acha que o nosso principal comprador são mulheres, mas não é certo. A maioria do comprador da Flamite é masculino. Isso não te coloca algumas questões ao nível da emancipação? Da emancipação? Feminina? Como assim? Porquê? Ou seja, não é a mulher que está a tomar a iniciativa Sim. de comprar a Flamade. Está a ser o homem que está a comprar a... Então, mas normalmente a mulher quando compra é assim. Estamos a entrar, eu estou a gostar deste debate. Eu acho que o homem conhece melhor o homem. Portanto, se o homem escolhe dar uma granada é porque sabe porque é que tem de dar essa granada. Ou seja, os homens são os principais agressores. Infelizmente. E agradeço aos nossos homens que são protetores e que querem que nós estejamos protegidas porque sabem coisas há lá fora. Portanto, só tenho de vos agradecer a todos que ofereceram segurança às mulheres das vossas vidas. Isso é amor. Diogo, ao nível do pão, voltamos a ter, ou seja, público para todos os gostos. Que tendências é que tu vês a acontecer no mercado em breve? Achas que as pessoas estão mais conscientes de que beneficiam de comprar um pão mais artesanal do que um pão mais de fabrico industrial? Pronto, vivemos num mundo em que toda a gente consome pão, não é? Praticamente. O pão é um daqueles staples, e não é só em Portugal, é a nível mundial, não é? Portanto, e o pão de estilo ocidental, não é? Por razões que nós conhecemos de disseminação da cultura ocidental por várias vias, é encontrado em todos os continentes do mundo, em todos os cantos do mundo há pão de estilo ocidental. Portanto, toda a gente consome, o mercado é absolutamente gigante, mas a realidade é que as pessoas são cada vez mais exigentes relativamente àquilo que comem, e o pão não é exceção, não é? Portanto, aí há uns 10 anos atrás, quando a Gleba surgiu, vivíamos numa altura de grande demonização do pão enquanto alimento. Portanto, era o glúten, eram os hidratos de carbono, portanto, inchava, engordava, e às tantas tínhamos médicos e nutricionistas a desaconselhar o consumo do pão. E a Gleba aparece muito no seguimento desta ideia de que o pão não é intrinsecamente um mau alimento, mas simplesmente a sua industrialização, a má qualidade dos ingredientes que foram sido adotados ao longo do tempo, levaram à sua degradação completa a nível nutricional. Portanto, se há coisa que para nós é certa relativamente ao futuro do pão, é que o futuro do pão passa por saúde, por um alimento que não sirva apenas o propósito de fornecer calorias, até porque hoje em dia, ao contrário de há 200 ou há 500 anos atrás, portanto, a questão, e mesmo nos dias de hoje, quer dizer, há zonas do globo, infelizmente, em que o acesso a calorias não está garantido, mas certamente para a generalidade das civilizações ou dos povos ocidentais, o grande objetivo da alimentação não é providenciar calorias, porque isso à partida está garantido, é acrescentar valor em termos de saúde. Portanto, vejo muito o futuro do pão altamente interligado à questão da saúde e como um produto que acrescente valor em termos de saúde. E daí a utilização de cereais locais, de variedades antigas, cultivados de forma sustentável, portanto, o processamento correto destes cereais com as mãos de pedra, mantendo todos os nutrientes, usar massa-mãe, sourdough em inglês, que aumenta digestibilidade, valor nutricional e biodisponibilidade de nutrientes, são tudo fatores muito core na Gleba. Portanto, esta questão dos cereais, as alterações climáticas preocupam-vos nessa medida, ou seja, no acesso à vossa matéria-prima? Portanto, no caso da Gleba,
É assim, os cereais em particular, portanto, e olhando, por exemplo, para o trigo, que é dominantemente o cereal mais usado na panificação, o trigo tem uma necessidade hídrica muito baixa, muito acima da necessidade hídrica do milho, muito abaixo da necessidade hídrica do milho, muito abaixo da necessidade hídrica do olival super intensivo, que hoje em dia se generaliza pelo Alentejo. Portanto, ou seja, o cultivo de cereais de forma sustentável, na realidade, enquadra-se bem com a questão das alterações climáticas e da falta de disponibilidade de água, em particular no Alentejo, onde existe a maior parte dos latifúndios em Portugal. Portanto, a agricultura de cereais sustentável, com cotação de culturas, com respeito pelos solos, na realidade vai ao encontro dos desafios com os quais hoje em dia nos deparamos, de escassez de água, nomeadamente no Alentejo. Julieta, a questão dos serviços de subscrição tem estado em expansão em todas as áreas de negócio, chamadas memberships, e tu também estavas a falar de comunidade. Isso faz sentido para a Flameio, um modelo que seja um modelo de subscrição por serviços, além da aplicação em si, na sua versão Pro? Sem dúvida. Por exemplo, no caso do aviso à polícia. E até é um tema que para algumas pessoas, se calhar, é algo controversial, porque fala-se de que este modelo de subscrição pode chegar a ser abusivo, ou seja, fazer o usuário pagar pelo uso, mas depois olhamos para modelos tradicionais, como a ProSeguro ou a Securitas Direct, que pedem cada mês o preço mais baixo, 44,99 para proteger o teu sofá. Eu peço 7,99 ao mês para proteger a tua filha. Portanto, eu acho que nós fizemos um esforço grande para oferecer uma subscrição ética mais barata do que há atualmente e, sobretudo, muito justificada. Ou seja, como eu já disse antes, o nosso principal valor na Flamite é o impacto social. Portanto, o propósito social para nós é bastante importante e é por isso que também oferecemos subscrições nos casos onde há uma vítima de violência de género, que tem uma denúncia que não pode pagar, e desde a Flamite nós estamos muito felizes de poder apadrinhar esses casos. Agora, achamos que é justo um modelo de uso onde se paga pelo uso, porque também dá ao próprio utilizador a hipótese de quero deixar de pagar e deixo de pagar, não preciso de pagar 300 euros de vez e depois decido que não gosto tanto deste produto. Não, experimentas 3 meses, se não gostares, deixas de pagar. Nós também não temos permanência obrigatória e fazemos isso também para tentar fomentar uma transparência de empresa e também para o próprio usuário ter a sensação e poder decidir como quer personalizar a sua segurança. Por acaso, a nossa subscrição agora é grátis até janeiro, porque o nosso objetivo é que toda a gente possa experimentar e decidir se gosta ou não. A partir de janeiro, então, 7,99 ao mês. Diogo, no caso do pão, eu ainda me lembro de quando o padeiro ia de manhã entregar num saquinho de pano o pão à casa das pessoas. Isso é algo que vocês têm também em vista, uma espécie de subscrição do pão pela manhã? Sim, sem dúvida. Nós acreditamos muito no digital em termos de pão. E a realidade é que a Uber Eats, em termos alimentares, a Uber Eats e a Glovo e as plataformas de delivery vieram um bocado disseminar e generalizar essa experiência, a possibilidade de on-demand em 15 ou 20 minutos estar a receber uma pizza, um hambúrguer ou uma salada, não falemos apenas de coisas pouco saudáveis, em casa, no escritório, onde quer que seja. Então a realidade é que no nosso site atualmente essa experiência também já é possível. Portanto, eu ir ao site da Gleba e em 15 minutos, em qualquer zona da área metropolitana de Lisboa, estar a receber o pão que eu quero, acabar de sair do forno, etc. Portanto, acho que essa experiência acrescenta muito valor. E realmente, hoje em dia, com a tecnologia que existe em termos de plataformas na internet, mas também em termos de serviços logísticos, integração das plataformas com os serviços logísticos, é possível voltar a entregar esta experiência de forma cost efficient, esta experiência de pão em casa de manhã. Nós estamos quase a chegar ao fim deste episódio, mas ainda tenho mais 2 perguntas para vos fazer. Primeiro perguntava-vos qual foi assim a última curiosidade em termos tecnológicos que vos despertou mais a atenção? Qual foi a última ferramenta tecnológica que vocês usaram e que acharam incrível? Sim, ferramenta tecnológica.
Há um software que eu adoro, é muito aborrecido. Eu uso Holded para temas de contabilidade. Eu não gosto de números, não gosto de contabilidade. E é verdade que Holded é uma maravilha. Usa inteligência artificial, não sei se usa cá, Holded, eu acho que se usa sobretudo no sul da Europa. Portanto, yeah. E basicamente a pessoa faz a foto às faturas e automaticamente aquele software pode identificar de que negócio é, quanto é que custou e também faz uma meia comum de quanto é que eu acho que vais gastar no próximo mês. Portanto, eu gosto porque me ajuda a organizar as finanças não só pessoais, senão também as da Flamite. Holded, recomendo. Pronto, esse nível, nós acabamos de implementar SAP S4, mas não posso dizer que a implementação do SAP tenha sido... Portanto, não me vou expandir muito, porque, quer dizer, este tema depois pode se tornar público, mas pronto, é um grande desafio. Isto está em direto. Exatamente, por isso é que não me vou alongar muito. Portanto, implementar um novo ERP numa empresa é um desafio absolutamente brutal e nós usávamos um sistema para PMEs que era o SAP Business One, depois quisemos migrar para a solução das médias e grandes empresas e implementamos SAP S4 na cloud, portanto tudo o que é software, como toda a gente sabe, está a evoluir para ser sempre na cloud e então foi um desafio tremendo para a equipa, para os parceiros, para toda a gente. E ao fim de um ano de implementação, ainda não estamos lá, portanto ainda estamos um bocado a aspirar que daqui a 6 a 8 meses as coisas estejam estabilizadas. Portanto, não posso dizer que esta tenha sido a melhor experiência. Percebi alguma ansiedade tecnológica por aí. Mas é assim, eu tenho que ir um bocado à coisa mais básica que acho que todos nós praticamente aqui utilizamos, que é o ChatGPT e realmente estes sistemas de inteligência artificial mais generalista, ainda não sendo... Em que é que o ChatGPT te ajudou mais? Quer dizer, eu sou uma pessoa naturalmente curiosa, portanto, e sempre usei muito o Google para pesquisar tudo e mais alguma coisa. Então, a quantidade de coisas que eu aprendo, sobre as quais eu aprendo no ChatGPT é inacreditável. Depois, mesmo dentro das organizações, acho que toda a gente começa a usar ChatGPT para preparar relatórios, obviamente que às vezes há um lado um bocado perverso disto, é que se começa já a identificar aquelas linhas típicas do ChatGPT, e obviamente que o ChatGPT é uma excelente ferramenta para fazer uma série de tarefas, nomeadamente preparar apresentações e relatórios, desde que tenha os inputs corretos e desde que haja algum cuidado para dar os inputs, para desafiar, para corrigir, para ajustar, mas também há muita preguiça, o ChatGPT também vem ajudar a muita preguiça das pessoas e nas organizações, mas sem dúvida que é uma ferramenta incrível para obter conhecimento, para fazer tarefas absolutamente básicas, que nos levariam às vezes horas a fazer, e que o ChatGPT faz aquilo em meia dúzia de segundos, minutos. Nós tivemos aqui um debate muito otimista. Antes de fecharmos este episódio especial, eu perguntava-vos, entre 4 opções, qual é aquela que vos tira mais o sono para a escalabilidade do vosso futuro, ou seja, para a escalabilidade do vosso negócio. Vou-vos dar 4 opções. Atração de talento, regulação do mercado, captação de investimento ou mentalidade do mercado. O meu principal problema é a regulação do mercado. Agora mesmo há empresas determinadas que querem regular, portanto, isto quer dizer praticamente cancelar o uso da inteligência artificial na Europa. Por razões de segurança, em princípio. O que vai acontecer é que nos vão deixar totalmente desprotegidos à frente de nações que usam a inteligência artificial de maneira não regulada, como, por exemplo, os Estados Unidos. Nós agora mesmo temos 2 opções, que é ou regular, de maneira laxa, ou não regular e deixar usar. O que não podemos fazer é proibir, porque isso nos deixa numa posição de vulnerabilidade e também de desequilíbrio à frente de outras nações, que eu acho que é inaceitável. Portanto, realmente um governo que acredita na inovação, um governo que acredita nas startups e em continuar a investir em novas tecnologias, não pode votar em contra da inteligência artificial. Portanto, eu acho que esse é um dos temas que mais me preocupa agora mesmo.
é este lobby de empresas que existe, que são principalmente as principais empresas de segurança, porque essas empresas usam uma central receptora de alarmes, ou seja, o negócio destas empresas é um call center, onde as pessoas com o telemóvel estão a ver os vídeos, se acontece algum incidente, ligam eles à polícia. Quando entra a inteligência artificial e pode fazer isto sem margem de erro, muito mais rápido e de maneira muito mais efetiva em custos, o que acontece é que estas grandes empresas querem tentar proibir os usos de inteligência artificial. Isto vai em contra da segurança pública e da segurança privada de cada um de nós. Portanto, uma das minhas principais missões, estes próximos 5 anos, também vai ser regular de maneira positiva a inteligência artificial em toda a Europa. Pronto, no caso da Gleba, como dizia há pouco, toda a gente consome pão, o mercado é gigante, não há dúvidas que o consumo se está a sofisticar, portanto não há grande dúvida, e ao mesmo tempo, em termos de regulamentação, no nosso caso, se houver alguma coisa, diria que nos favorece, porque é no sentido de proibir uma série de melhorantes e aditivos que são usados nos pães convencionais. Portanto, assim, a partir do momento que nós temos uma proposta de valor que eu acredito ser super relevante a nível global em termos alimentares, ou seja, fazemos o autêntico e o artesanal e o saudável e o sustentável, mas fazemos de forma atual, de forma moderna, portanto, com a marca cosmopolita. Portanto, temos uma proposta de valor super relevante para um mercado que é francamente gigante. Portanto, a única coisa, temos também um modelo operacional e um modelo de loja muito lean, muito escalável, com a aplicação, como fui dizendo ao longo deste podcast, de algumas soluções tecnológicas para aumentar a eficiência e excelência operacional. Portanto, o que nos falta, a partir do momento que temos uma proposta de valor incrível e um modelo operacional para a executar de grande qualidade, portanto, falta o capital. Portanto, diria que não é propriamente uma preocupação, mas sem dúvida que neste momento é uma prioridade angariar capital para continuar a fazer a empresa crescer. Obrigado, Diogo. Obrigado, Julieta, por terem feito connosco esta viagem ao futuro do futuro. É tudo por hoje neste episódio. Voltamos a ver-nos em breve ou algures no futuro. Obrigado.